Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, meus amados, nós chegamos para o Café com Fé. Café com Fé, a sua palavra amiga. Hoje nós estamos no Café com Fé número 173, do dia 9 de outubro de 2021, no programa Portas Abertas, número 191. Lembrando que falta 9 programas para o número 200. Até aqui nos sustentou o Senhor. E o tema hoje é o que são brechas. Mas antes de eu começar esse estudo, eu quero entregar ele ao Senhor. Eu quero que você receba essa oração para que ela caia, essa semente caia em terra fértil e que você possa entender a palavra falada, anunciada aqui. Pai, eu venho novamente a Ti, Senhor, colocar em oração, primeiramente em agradecimento por estarmos aqui, temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de estarmos sendo ensinados e talvez até corrigidos, meu Pai. Deus, nesse momento eu peço o poder do Teu Espírito Santo para que esteja, Senhor, no lar, na casa, no trabalho, onde essa pessoa estiver ouvindo. E eu peço a unção do Teu Espírito Santo, a mesma unção, Pai, que o Senhor permitiu que eu tivesse ao escrever esse estudo. Em nome de Jesus, eu peço que caia em terra fértil, eu peço que o coração deles esteja aberto para poder ouvir, que a orelha e os ouvidos, os ouvidos do coração deles, Senhor, estejam prontos para ouvir e ter semeado esta palavra na vida deles, em o nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Amém. Amados, muita gente às vezes pergunta: Miriam, eu estou em brecha? Eu não posso dizer se você está em brecha ou não. Eu posso ensinar você, trazer a palavra aqui, o que é brecha. Por isso que eu trouxe esse estudo. Literalmente, brechas são rachaduras, espaços abertos em um muro ou parede. Espiritualmente, aí é que entra o caso. Brechas são espaços abertos em nossas vidas, ou mesmo na vida da nossa igreja, ou mesmo da nossa família, onde é facilitada a entrada do inimigo das nossas almas para atacar a igreja e a nós individualmente, a nossa família e os nossos negócios. Agora muitos perguntam, mas quem faz as brechas? Eu trouxe 2 opções aqui para você e são nelas que nós vamos estudar hoje. Em algumas ocasiões, Deus faz as brechas por um só motivo: o pecado do seu povo. E nós podemos ver isso no livro de Juízes, capítulo 21, versículos 15, diz assim: Então o povo teve compaixão de Benjamim, portanto o Senhor tinha feito brechas nas tribos de Israel. Então, esse tipo de brecha foi Deus que abriu por causa do pecado. Em segundo, temos brechas pelos nossos pecados. Nós mesmos abrimos. Sabe, veja, eu quero que vocês vejam comigo a história do último rei de Israel, o Zedequias. Quem era esse homem? Eu vou contar bem rapidamente para vocês
tá? Ele está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 12 e 16. E é com base em Zedequias que eu vou continuar esse estudo. E lá embaixo, lá no final, eu vou voltar em Zedequias. Mas até lá nós temos um amplo estudo. E tudo escrito, tudo falado com linguagem simples. Porque esse é a palavra pregada aqui no Café com Fé para você. Nada de coisas muito rebuscadas. É um evangelho simples que é para você entender e compreender a palavra de Deus. O rei Zedequias ele era um homem mau perante o Senhor. Ele era orgulhoso, ele era rebelde, ele era duro, ele era obstinado de coração. E a cada dia que passava ele se afastava mais de Deus. Gente, ele conseguiu contaminar a casa do Senhor e desprezou a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o reinado de Zedequias, foi colocado no trono por Nabucodonosor, abriu-se uma brecha consequente do pecado em sua vida. Olha só. Mas o que aconteceu com esse homem, Miriam? Está escrito em Jeremias capítulo 39, versículos de 2 a 8, e que eu resumi aqui. Ele foi capturado, ele foi cegado, seus filhos mortos em sua frente e sua casa foi queimada. Queridos, o inimigo, ele pode achar liberdade para circular em sua vida. Você até pode sentir na pele o que é ser perseguido pelo inimigo e ser alcançado por ele. O inimigo que eu estou dizendo aqui é o diabo mesmo. O inimigo que eu estou dizendo aqui é Satanás. Tá? O inimigo que eu estou dizendo aqui é aquele que veio para matar, roubar e destruir. É aquele que veio para matar, roubar e destruir. É aquele que veio para aniquilar a tua vida. Aquele que entrou no paraíso de Deus para arrastar com ele o homem e a mulher. As consequências podem se espalhar de uma forma que descontrola a família e até mesmo faz você perder a visão do reino de Deus. Quantos homens de Deus abençoados caíram porque deixaram em certas áreas das suas vidas entrar Satanás, entrar o pecado, às vezes de maneira descontrolada, às vezes de maneira desordenada. E entra. Agora eu quero que você entenda comigo, porque eu elenquei aqui algumas coisas que tem outras verdades que a Bíblia nos ensina sobre as brechas. Porque para você controlar as brechas, para você fechar as brechas, você tem que ver outras verdades, você tem que ver como elas entram, o que elas fazem. Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Satanás se utiliza de brechas, pecado em nossas vidas para nos destruir. Mas você viu que no mesmo versículo nós temos o Filho de Deus, Jesus, para desfazer essas obras. Mas lembrando que tudo é uma opção nossa. As brechas, quando são muitas, sempre podem ser percebidas. Isaías capítulo 22, versículos 9 diz assim: notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas. Gente, as brechas sempre mostram, porque tem o alerta de Deus. Aquele que está na palavra de Deus sabe que está errando, sabe que está permitindo que Satanás está entrando na sua vida, sabe que está permitindo que o diabo está fazendo miséria na sua vida. Amados, eu não estou acusando ninguém, porque verdadeiramente é difícil de você verdadeiramente olhar fito na cruz e se arrepender do pecado e deixar do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ele vem com aparência de bom.
Ele vem com aparência gostosa, ele vem com aparência de prazer, ele vem com aparência de que quer te tragar cada vez mais, ele quer te levar, porque ele só tem um objetivo, ele quer te levar para o inferno. Quando as brechas estão presentes em nossas vidas, nós estamos abertos à destruição. Em Jó, capítulo 30, versículos 13 e 14, está escrito assim: arruinaram a minha vereda, promovem a minha calamidade. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro, vem contra mim como por uma grande brecha e se resolvem avante entre as ruínas. Note que aqui a gente vê que essa grande brecha está entre ruínas, está entre a podridão, está entre a escuridão, porque o pecado ele não te traz nada de bom. O pecado é para te deixar mesmo ali, para te deixar no escuro. A luz é de Deus, a negritude é do diabo. A brecha sempre precede a queda. Olha só, em Isaías capítulo 30, versículos 13, está escrito assim: portanto, esta maldade vos será como brecha. Vou começar até novamente. Portanto, esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. Gente, quantas pessoas estão orando por um livramento de Deus, mas está com um muro alto aí, com uma barriga enorme, e que está pronto para cair, porque vai vir de repente. Quanta gente está com o pezinho lá e cá. Quanta gente está na idolatria, porque quando você está no pecado, você está na idolatria. Quanta gente está fazendo maldade, quanta gente, sabe, não olha para o seu próximo, quanta gente não olha para a sua família, quanta gente não perdoa, quanta gente está em adultério. Eu quero te dizer que adultério não é só você pegar e consumar o ato. Adultério está no seu olhar, adultério está na sua mente, adultério está no seu desejo. Isso é abominável para o Senhor. A maioria dos casamentos estão se acabando porque esse pecado está entrando neles. E de uma forma tão grande. Marido e mulher têm dormido na mesma cama. Têm dormido na mesma cama há anos e não tem nada. Olha o Satanás destruindo família. E pessoas, eu não estou falando aqui do mundão, eu estou falando aqui do reino de Deus, das pessoas que já têm o reino, das pessoas que já são salvas. Porque naturalmente, quando não se tem intimidade de um casal, naturalmente que esse homem ou essa mulher vai olhar para o vizinho, porque o do vizinho sempre é melhor, a comida do vizinho é melhor. Isso é uma tremenda brecha na tua vida. E não é a brecha que entra no seu casamento, eu não estou falando só disso, porque toda brecha que entra é para matar, roubar e destruir. Porque Satanás entrou, você fez o convite, ele entrou, ele acaba, ele destrói com a tua vida, ele acaba com a tua vida, ele acaba com você, ele não te dá nada. O momentâneo prazer que você tem, você vai ter a eternidade para se arrepender. Mas eu quero te dizer que quando as brechas são fechadas, o inimigo fica irado e nós nos sentimos fortalecidos. Olha o que está escrito em Neemias 4, capítulo 4, versículo 7. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio,
e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Olha só, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinham posto as portas nos portais, intentaram fazer-me mal. Amados, nós fechamos as brechas e mesmo assim as consequências vêm. Que nem muita gente fala, mas eu pedi perdão dos meus pecados. Você está fechando a brecha, mas ainda assim tem as consequências. O pecado tem consequência, meu amado. Você acha que uma pessoa que matou a outra, foi preso, pediu perdão para Deus, ela está pagando ali na cadeia, na penitenciária, mas quando ela sair, ela vai pagar mais ainda. Ela vai pagar o preço de ser apontado como um assassino. E Deus diz assim: não há pecado diferente do outro. Mesmo que você rouba somente o pirulito ali da criança para ficar chupando, mesmo que você roube o pirulito da pessoa, daquela criança, eu quero te dizer que aquele pirulito que você roubou, ou que você matou, ou que você roubou, ou que você intentou contra o seu irmão, é a mesma coisa. O pirulito e a traição é a mesma coisa. O pirulito e a traição é a mesma coisa. Neemias, capítulo 6, versículos 9, está escrito assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Gente, aqui diz que nós temos um Redentor, nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos dá as armas, nós temos um Deus que olha por nós. A carne é fraca, tudo que que dá prazer à carne é o que Satanás vem trazer para você. É uma noitada boa, é um filme que você não deve estar assistindo, é uma novela que você ficou viciado, é um jogo de futebol que você deixou de estar com a tua mulher, de dar um carinho para a tua mulher para poder assistir um jogo de futebol. Ou mulheres que gostam de estar apenas na igreja. Não, eu vou para a igreja. Não, eu vou para a igreja para fugir das tuas casas, para fugir do seu serviço, para fugir do seu marido. Amados e amadas, Satanás mostra para você uma gama de pecados que às vezes você não sente como pecado, mas às vezes você sabe que você está pecando, e mesmo assim você está pecando e quer continuar no pecado, porque é difícil você se libertar. Mas nós temos que nos libertar do pecado, de todos eles, seja ele qual for. Deus nos quer reparadores de brechas. Isaías capítulo 58, versículos 12: e será chamado reparador de brechas. Nós precisamos tapar todas as brechas para permanecermos inabaláveis. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 13, versículo 5: não subsistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Ezequiel está nos ensinando que para subsistir as brechas, para resistir às brechas, nós temos que fazer muros para a casa de Israel, para o templo do Espírito Santo que somos nós. Para o templo do Espírito Santo que somos nós, para que a palavra permaneça firme na peleja no dia do Senhor, porque a partir do momento que nós
estamos lutando, Deus está vendo e Ele é fiel. Jesus afirmou que não haveria tentação que nós não pudéssemos resistir. Sabe, Deus tem buscado pelo menos um que se coloque à disposição de tapar as brechas, mas a ninguém Ele tem encontrado. Em Ezequiel capítulo 22, versículos 24 a 31, Deus está à procura de uma pessoa digna de ficar em pé diante dEle. Está escrito na palavra de Deus. Agora, nós temos que esperar que, olhando para nós, Ele nos veja dignos. É com pessoas assim que Deus faz sua obra no mundo. A mensagem de Ezequiel foi para os líderes e para o povo em geral. Ele buscava uma pessoa entre os líderes e entre o povo. Não é um privilégio só de um pastor ser santo. Não é o privilégio só de um pastor ser santo. Não é o privilégio só daquele que está pregando ser santo. O privilégio de todo o povo de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não tolera o pecado, amados. Iniquidade entre nós, Ele não tolera. Eu ensinei lá quinta-feira que tem a permissão de Deus e a vontade de Deus. Eu te garanto que a vontade dEle não é que pecamos. Agora, por que Ele permite? Eu ensinei. Porque a opção é nossa. Você que está aí me ouvindo, a opção é sua de pecar. Por isso, amados, para tampar as brechas, exige arrependimento e purificação. O muro é a linha de demarcação entre a santidade e o pecado. Amados, o muro derrubado precisa ser reparado. Deus nos quer reparando este muro. Se estiver derrubado, nós não saberemos viver em santidade. Não tem como viver em santidade. E este é um grande problema. Uma falta de linha demarcatória. Você demarca a tua vida? Você tem vivido nesse limite? Você tem dito não ao pecado? Você tem deixado o pecado entrar na sua vida? Às vezes não é pecado que eu estou falando, às vezes não é pecado de uma traição, às vezes é o pecado que você comete contra o seu próximo, contra a murmuração. Você tem tapado essas brechas? Você tem tampado essas brechas? Eu quero dizer para você que esse é um grande problema. É uma falta de linha assim demarcatória. A falta dessa linha nos impede de entender o que é profano do que é sagrado, o baixo do que é alto, do importante com o que não é nada. Nós precisamos ser purificados por Deus. E para que sejamos purificados, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Essa parte não é fácil, não. Nós nos acostumamos com o pecado ao ponto de o pecado não ser mais pecado. Ai, é verdade, amados. Você olha para ele, você acha que não, porque hoje tudo no mundo é natural. Hoje tudo no mundo é natural. Porque a gente sabe, eu peco, daí depois eu vou pedir perdão para Deus. Deus vai me perdoar. Vai chegar uma época, eu já falei aqui, que você não vai estar debaixo da graça purificadora. E nem a misericórdia de Deus vai poder te salvar. Purificados, nós precisamos nos empenhar pela causa de Deus. Se Deus procura pessoas que reparem os muros, é porque Ele não pode repará-los por nós. A opção é nossa. Nós é que temos que tapar as brechas. O empenho na causa de Deus, que somos nós, a salvação, é fruto de um relacionamento próximo com Deus, de arrependimento. O nosso empenho ele deve ser feito com oração. Meus queridos,
A vida cristã é uma jornada que se faz com os olhos fitos em Deus, fitos naquela cruz vazia, porque aquela cruz vazia nos mostra que alguém passou por lá, que alguém venceu por nós, que alguém carregou todos os nossos pecados, que era contra nós, lá para o meio do inferno, e lá no inferno ele venceu, e teve o direito de estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele virá nos julgar. Eu quero que você entenda que nesse sentido não tem nada a ver com religião institucional. Eu não estou falando aqui de uma religião, eu estou falando de algo interior, é uma disposição de vida. Deus não é apenas o futuro para onde se caminha. Presta atenção aí, Deus é o presente que nos leva para o futuro. Deus não é apenas o futuro para onde nós estamos nos encaminhando. Ele é o presente que nos leva para o futuro. Eu quero te dizer que Deus é experimentado por nós como uma presença que dá prazer. Orar é ter prazer em Deus. Quem não ora tem prazer em outras coisas. Quando você deixa Satanás te trazer o banquete do pecado, porque você não está orando, você não está fazendo a lição de casa direito, você não está se entregando a Deus, porque quando nós não oramos, nós temos prazer em outras coisas. Se é verdade que o pecado nos mantém longe da oração, também é verdade que a oração nos mantém longe do pecado. Ah, Miriam, é simples assim? Não, amados, não é simples não. Pelo contrário, é muito difícil. Nós temos pensado muito em oração como orações, isto é, como palavras, e pouco em oração como convívio com Deus. Quando Paulo nos pede para orar sem cessar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, não pode estar pedindo oração palavra, ele está pedindo ali oração vida. Não podemos falar sem cessar, mas vivemos sem cessar. Vida, Jesus não falou para nós vida em abundância. Nossa tarefa é permanecer diante da face de Deus em arrependimento e oração. A palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Amados, ele procura brechas na nossa vida, na nossa alma, e se ele encontrar, ele invade, trazendo prejuízo, dor e destruição, porque o pecado traz dor. Por isso nós devemos sondar a nossa alma, e se encontrarmos brechas, nós devemos repará-las, para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. A palavra de Deus compara o homem como uma cidade murada. Provérbios capítulo 25, versículos 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eu quero dizer para você que falta de perdão é uma enorme brecha no muro da nossa alma. Pecado não confessado, amargura é brecha na alma. Quantas pessoas eu conheço que têm uma amargura, tem uma tristeza sem fim. Não honrar os pais, prostituição, adultério, vícios, enfim, todo tipo de pecado, seja grande ou pecado pequeno, tem o mesmo peso. Enfim, amados, eu estou quase terminando, não saia daí não. Peça ao Espírito Santo para sondar a tua alma e te mostrar onde estão as brechas no seu muro, para que você possa repará-las, antes que o inimigo invada de vez, trazendo destruição. Porque por enquanto você tem a palavra redentora do Senhor, por enquanto você está debaixo da graça, da misericórdia, por enquanto você ainda pode ser salvo, você pode se arrepender, porque a palavra de Deus diz isso. E quando você não puder mais, porque você não sabe o dia de amanhã. Esses dias morreu uma amiga da minha filha, 37 anos, da minha filha Renata, mais velha, um pessoal que, sabe, acolheu ela lá em Marília, a terra da depressão. Eu tenho que voltar, inclusive, a orar por Marília.
Moça tinha 37 anos, não tinha nada, não tinha Covid, não tinha nada. Deu uma parada cardíaca, morreu. Ela teve insuficiência respiratória, morreu. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você já imaginou se você morre nesse pecado? Examine o homem a si mesmo. Quem sou eu para falar do pecado de alguém? Sabe, amados, voltando novamente, lá em cima, em 1 Crônicas, Deus permitiu tudo aquilo na vida de Zedequias, foi por causa do seu procedimento. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, ele levou todo o povo de Israel, ele levou todo mundo que estava com ele, todo mundo cativo, todo mundo. Você pode hoje estar levando a tua família para maldição, você pode hoje estar levando os teus filhos para maldade. Você pode hoje estar levando a maldição para sua casa. Imagine você sendo levado para a morte e a sua família toda assistindo, e você sabe que você vai morrer, mas que seus filhos também. O seu filho pergunta para você: pai, o porquê que vão te matar? E você com o coração ali embargado, com o coração cheio de lágrimas, cheio de temor, você pega e fala assim: filho, foi porque eu pequei, foi porque eu não soube cuidar do meu lar, eu não soube cuidar de vocês, eu não soube amar a esse Deus maravilhoso. Amados, essa situação é hipotética se a gente levar pelo mundo espiritual, não. Sabe, amados, muitas vezes a brecha está nesse ponto, sim. A brecha está nesse ponto de morte. Nem tudo o que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus, porque dele não passa nada. Ele te enxerga onde quer que você esteja. Antes de você fazer, ele já está ali. Eu tenho visto tantas pessoas perderem tempos e tempos em mídias sociais. Tantas pessoas olhando a vida dos outros e invejando, porque aquele Facebook é o recanto do diabo, é o recanto do Satanás, é o parquinho predileto de Satanás, principalmente para entrar em inveja, principalmente para entrar em inveja. Ali é o playground de Satanás, porque você olha aquela família linda, bonita, maravilhosa nas fotos, vai lá saber há quantos anos aquele homem, aquela mulher não tem um relacionamento de verdade. Mas tá lá, que bonito! Vai lá! Ai, eu amo meu filho. Vai lá saber o quanto esse filho representa para esse pai, ou esse pai representa para esse filho. Amados, quantas famílias sendo destruídas por causa de brechas, quantas famílias sendo destruídas por causa do pecado. E o WhatsApp, então? E o WhatsApp, você fica ali teclando com alguém, a pessoa te dá um pouco de atenção. Você está carente porque brigou um minutinho com o marido, ou você brigou um pouquinho com a tua mulher. Ai, um irmãozinho. Ai, amada, como eu tenho te amado. Ai, amado, como eu tenho te amado. Ali está estabelecido o poderio de Satanás. Dali já sai. Ah, meu marido me fez isso. Ah, mas se eu tivesse aí, eu estaria fazendo diferente. Ah, mas olha, minha mulher não sei o que. Ah, mas eu estaria ali, imagine. Eu estaria aí com você. Imagine, o que é isso? Eu tô aqui, eu tô orando por você, eu tô fazendo isso. Gente, aí Satanás já pegou. E para deixar do pecado é difícil. Pense nisso e repare as brechas da sua vida. Em Isaías 58, capítulo
12, está escrito: os que de ti procedem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Olha só, quando nós restauramos brechas, nós estamos prontos para morar. Morar com quem? Morar com Deus, morar com nosso Senhor. Vamos fazer o que a palavra de Deus nos ensina, vamos orar e vigiar, orar sem cessar, mas principalmente vamos aplicar o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como podemos fazer isso, Miriam? Com a palavra. Eu não estou dizendo que é fácil não, meu irmão. Eu sou sujeita aos mesmos pecados que você. Eu sou sujeito, talvez não ao pecado que talvez você esteja passando. Talvez eu seja sujeito até a um pecado maior do que o seu, mas que no mesmo será igual ao que Deus fala, que tudo é igual. Em Efésios capítulo 6, versículos 3, está escrito assim: que essa é uma arma poderosa para nós. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Leia Efésios 6 todinho, amados. Leia. Você vai ver lá, você vai encontrar as armas. Agora eu quero te dizer, eu não podia terminar o Café com Fé sem levar para você isso que eu quero te dizer. E a sujeição tem a ver com obediência, tem a ver com obedecer. E nós temos o nosso Jesus como exemplo. Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar do pecado, para perdoar todo aquele que nele crê. Ele teve morte de cruz. Ele não reclamou, ele se sujeitou. Ele ficou transfigurado, ele entrou em depressão, eu creio, depressão em tristeza, profunda depressão. Ele falou com Deus: passa de mim esse cálice, mas antes cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha. Se você crê nesse Jesus, em sua ressurreição dos mortos, que aquela cruz está vazia e que ele virá nos buscar e julgará os vivos e os mortos, você tem como se livrar do pecado, tampar essas brechas, tampar, não tapar essas brechas. Mas eu também quero hoje te fazer um convite para você fazer uma oração comigo, declarando que você crê o senhorio de Jesus. Mas não só por isso, eu não quero somente aqueles que não conhecem Jesus e que vão aceitar Jesus nesse momento como seu Senhor e Salvador. Eu quero aqueles que estão arrependidos de verdade. Eu quero aqueles que estão ouvindo essa palavra e entrando no seu coração, deixando Deus lapidar o coração com a faca dele, com o serrote dele, com a lâmina do Espírito Santo. Porque se nós estivermos em pecado, nós não entraremos no reino. E em João capítulo 6, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Nós devemos ver essa verdade. Ele é o caminho. E para seguir nesse caminho, não podemos seguir em pecado. Esse nome nos dá o poder de filho? Dá sim. Ele te dá a liberdade, te dá a salvação, mas nós temos que caminhar com Ele. Amados, esta é apenas uma parte reservada para você. Porque os que confessarem o nome de Jesus, se arrependerem como seu Senhor e Salvador, sabe? Ele diz que todos serão perdoados e que nós reinaremos com Ele em sua volta e poderemos ser chamados filhos de Deus. Muitos filhos de Deus, muitos filhos de Deus, muitos filhos de Deus precisam ser reparados, restaurados nesta manhã de sábado. Agora a opção quem faz é você. Somente você pode optar por esse grande amor. Um amor que foi capaz de dar seu Filho amado para morrer por nós, para que seu sangue fosse o preço que foi pago por nós, pela nossa liberdade. Para que eu e você pudéssemos entrar no Santo do Santo e não ter mais véu separando. Por isso nós podemos sair do pecado. Por isso nós podemos resistir a Satanás.
e ele vai fugir de você quando nós nos sujeitarmos a Deus. Leia lá no livro de Neemias que você vai entender totalmente a restauração do templo de Deus. Você vai entender a restauração total de todas as brechas. De todas as brechas. E eu gostaria que você fizesse comigo essa oração e que nós pudéssemos nessa manhã ser transformados. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, entregando meu coração, a minha vida, aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Eu quero te dizer, Jesus, que muitas vezes eu errei o alvo, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero, Senhor, que tu estejas comigo todos os dias da minha vida, para que a santidade e a tua glória possam me acompanhar. Eu quero que o Senhor receba o meu arrependimento, assim como eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, anule esse pecado que está me matando, que está consumindo a minha vida, a minha alma. Que o meu nome permaneça escrito no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. E é no teu nome, Jesus, que eu agradeço. Amém. Amados, eu vou fazer uma oração por vocês, eu peço que vocês recebam. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer pela edificação, Senhor, cada vez mais e mais e mais do Café com Fé, da palavra amiga que tem ensinado aos meus irmãos, a mim, as pessoas que estão aqui ouvindo pela primeira vez a tua palavra e se arrependeram. Eu quero te agradecer pelo teu grande amor. Eu quero te agradecer porque quando a gente pensa que é fraco, nós somos fortes. Porque o Senhor está, Pai, em nós. O Senhor está, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Basta que nós clamemos a Ti, como o Senhor clamou a Deus, Abba, Pai. Abba, Abba, Pai. Não deixe que o pecado chegue nesse ponto de nós estarmos totalmente separados de Ti, mas nos ajude a vencer. Fortaleça-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Dê-nos força, Senhor, pelo Teu poder, Espírito Santo, porque largar o pecado não é fácil. Largar o pecado dói, porque o pecado é mostrado de uma forma boa, bonita. E eu sei que muitos que estão me ouvindo sabem disso. Muitos que estão me ouvindo, porque o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando no meu coração. Deus, que nós estejamos em santidade. Que nós estejamos em santidade na Tua presença, em o nome de Jesus. Amados, o programa Portas Abertas traz o Café com Fé para vocês, estudo para você compreender mais acerca da palavra de Deus. Mas você precisa comer comida espiritual fresquinha. Você precisa estar debaixo de um pastoreio, de uma igreja. Receber a Jesus é uma responsabilidade muito grande. Não é só uma oração, não. É aprender sobre Ele, a ter uma intimidade com Ele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo mostrará para você o caminho que você deverá seguir e o local para esse aprendizado. Sabe, quando nós estamos ali no meio de outros irmãos, nós estamos fortalecidos porque um poder emana dentro de uma igreja. Um poder coletivo. Que isso não pode acabar. Amados, é importante sim uma igreja. Mas eu tenho que te alertar que as portas são diversas e a entrada é estreita.
Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Pecado é pecado, Deus te ama, mas não ama o pecado. E por que você precisa estar numa igreja, amados? Porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Esse versículo, amados, ele traduz a importância de ouvir e de se alimentar da palavra de Deus, porque quanto mais você ouve a palavra de Deus, a fé vai entrando em você. Você vai ouvindo, vai se renovando, vai ouvindo, vai se renovando. E eu, amados, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.